Capítulo 138 Início de uma lenda. Zhao Feng deixou escapar um suspiro quando saiu do salão das divisões externas. Parecia que seu olho e cabelo azuis não chamaram a atenção do clã. Afinal, coisas estranhas de todos os tipos aconteciam todos os dias. Zhao Feng logo chegou à divisão de missão do clã por causa de outra coisa. Ele conhecia alguns mestres da matriz, bem como ferreiros. Obviamente, Zhao Feng não estava aqui para pegar uma arma, porque ele não era rico o suficiente para fazer ferreiros fabricar uma para ele. Irmão Zhao, você precisa de mim. Este aprendiz de ferreiro reconheceu Zhao Feng desde que este último tinha seguido o velho Zhang por aí e tinha o nome de prodígio. Zhao Feng não sabia que ele era famoso em todo o salão das divisões externas. Ele era o discípulo externo superior e tinha apenas uns 14 a 15 anos de idade. Quanto à divisão relva madeira e divisão de missão do clã, ele tinha o nome de prodígio e os dois vice-chefes lutaram por ele. Eu preciso de um tapa-olho. Zhao Feng apontou para seu olho esquerdo. Tapa-olho. O aprendiz parou, ele pensou que Zhao Feng iria querer uma arma, mas um tapa-olho não era difícil de fazer. Zhao Feng lentamente tirou o pano sobre o olho esquerdo e circulou o sangue azul para bloquear a dimensão da luz. Quando o aprendiz viu o olho esquerdo de Zhao Feng, ficou chocado. Era um olhar tenebroso, como se não houvesse vida nele. Ele finalmente entendeu por que Zhao Feng queria um tapa-olho e ele não podia deixar de simpatizar com ele. Irmão Zhao, não se preocupe, vou fazer o meu melhor e fazer um tapa-olho mais adequado. O aprendiz tomou suas medições e começou imediatamente. Ele então disse a Zhao Feng para vir amanhã e este deu-lhe 2 pedras de cristal primordial inferior. Na mesma noite, Zhao Feng fechou os olhos e inspecionou o sangue azul e os poderes de seu olho esquerdo. Dentro da dimensão de seu olho esquerdo, o turbilhão azul girou de dentro para fora e quando Zhao Feng tentou tocá-lo com sua consciência, sentiu uma aura antiga. Sob muitos testes, o poder de seu olho esquerdo era o seguinte: visão aprimorada e poderia ampliar e expandir tudo em sua visão e podia ver através das coisas em 1 grau. Rápida velocidade de reação e análise. Memória fotográfica, memorizar tudo o que ver e poder rever cenas de vários ângulos. Energia mental de assassinato. Claro, essas eram as habilidades que Zhao Feng sabia por cima. Além disso, havia também habilidades passivas, como a calma extrema em situações de crise. Depois de alcançar o reino ascendido, o olho esquerdo de Zhao Feng tornou-se mais forte e tinha 2 novos poderes, visão de raio-x e energia mental de assassinato. Ele não tinha descoberto completamente a energia mental de assassinato, mas ele tinha lido sobre isso. Por exemplo, a figura encapuzada na floresta nuvem do céu usou energia mental para controlar as bestas mortais de nível Lorde e liderou um exército de bestas. Isto estava no domínio da energia mental e não das artes marciais. O instinto disse a Zhao Feng que havia muito mais a energia mental do que aquilo que ele sabia até agora e parecia que este era o verdadeiro poder de seu olho esquerdo. Confirmando as habilidades em seu olho esquerdo, Zhao Feng começou a circular as 2 forças verdadeiras em seu corpo. Uma veio da técnica parede de prata e era conhecido como força verdadeira do ar prateado. Esta força verdadeira era original desde que nascera do corpo e fundiu-se lentamente em seu dantian. Mas o problema era que já havia uma força verdadeira de retorno de ar lá. Cabelos,
Antes era força interior de retorno do ar, mas quando se avança para o reino ascensionado, a força interior muda para a força verdadeira. A situação de Zhao Feng era extremamente especial, não poderia ter existido alguém com uma situação semelhante nos últimos 100 anos. Em primeiro lugar, não havia muitas pessoas que tinham treinado suas técnicas de fortalecimento corporal para o reino ascensionado. Técnicas de fortalecimento corporais eram de progressões lentas e precisavam de talento, recursos e esforço. Além disso, o clã Lua Quebrada não era um clã que se concentrasse muito no fortalecimento corporal. Em segundo lugar, não há muitos que avançaram para o reino ascensionado com o poder de suas habilidades e técnicas de fortalecimento corporal. Foi por causa disso que havia duas forças verdadeiras no corpo de Zhao Feng, o que significava que ele tinha o dobro da quantidade de força verdadeira em comparação com outros cultivadores no primeiro céu do reino ascensionado. Uma pessoa normal provavelmente desistiria de uma força verdadeira, mas a força verdadeira de retorno de ar de Zhao Feng poderia fundir-se com quase qualquer coisa. Essa força verdadeira não deveria ter sido capaz de alcançar o reino ascensionado, mas Zhao Feng mais uma vez criou um milagre. Sua técnica de respiração retorno de ar excedeu o nível máximo e quando qualquer habilidade excede o nível máximo, se torna uma habilidade diferente. Desta forma eu não tenho que desistir, posso unir as duas e torná-las mais fortes. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Feng. Seu olho esquerdo começou a calcular com todos os dados que ele tinha. Logo, Zhao Feng chegou com uma conclusão: uma vez que as duas se fundirem e se fortalecerem, posso alcançar o ápice do primeiro céu em um curto espaço de tempo e o segundo céu não estará longe. Os 7 céus do reino ascensionado. Assim como seu nome, cada descoberta era como a diferença entre o céu e a terra. A diferença de cada céu era muito maior que a diferença entre os 9 ranks do caminho marcial. Portanto, os céus eram difíceis de percorrer e muitos cultivadores ficaram no primeiro e segundo céu do reino ascensionado sem fazer outra descoberta em suas vidas. Por que Lord Guanjun colocou tanta importância no talento? Foi porque ele havia experimentado a diferença em cada céu do reino ascensionado. Se o talento de alguém não era forte o suficiente, mesmo que eles alcançassem o reino ascensionado, eles não seriam capazes de avançar mais e alcançar o reino espiritual verdadeiro. Depois de entrar no clã, Zhao Feng entendeu o que o Lord Guanjun originalmente pensava e por que ele colocara tanta esperança e expectativa em Beimoi. Comparado com os outros, Zhao Feng era apenas um corpo semi-espiritual e ele já tinha muita sorte em ser capaz de se tornar um dos discípulos do Lord Guanjun. Vida. Sorte. Zhao Feng começou a acreditar na sorte. Se não fosse por causa do Lord Guanjun, ele poderia nem saber sobre os clãs. Ele então enfrentaria maiores desafios e sem acidentes. Zhao Feng deveria ser capaz de se tornar um discípulo interno amanhã. Os discípulos internos, era onde os verdadeiros gênios lutavam. Beimoi, Quan Shen, Kong Yuanyao, Liu Yuer, Han Xiaoyuan. Assim como outros gênios eram todos discípulos internos. Xiaoyun e Yun Mengxiang tinham se tornado discípulos internos há alguns dias e Zhao Feng se tornando um poderia ser quase certo. Mas ele ainda queria entrar em outra coisa: o julgamento da cordilheira flutuante. Ele não sabia muito sobre o julgamento da cordilheira flutuante, mas ele sabia que aquele era um lugar onde a vida poderia ser mudada e ele tinha o acordo com o velho Zhang e o velho Guan.
O julgamento da cordilheira flutuante ocorria uma vez a cada 5 anos e se Zhao Feng não participasse, significaria que sua sorte no trajeto do cultivo não era forte o bastante e deveria trabalhar em fabricação de pílulas e de matrizes preferivelmente. À noite, Zhao Feng ainda estava cultivando. Foi um processo lento para as duas forças verdadeiras se fundirem e Zhao Feng estimou que precisava de 1 mês para fundir as duas em uma só, o que o faria alcançar o pico do 1 grau céu do reino ascensionado. Discípulos internos normais precisam de 1 a 2 anos para alcançá-lo, mas se houvesse ajuda de mestres de pílulas, o tempo poderia ser menor. Enquanto as duas forças estavam se fundindo, Zhao Feng começou a organizar suas habilidades. Técnica parede de prata, 10º atingindo o reino ascensionado com seu corpo. Apenas com seu corpo sozinho, ele poderia lutar com os cultivadores no primeiro céu. Palma do vento e trovão, 3º nível, o mesmo que nível baixo. De acordo com o que Zhao Feng sabia, havia apenas um baixo número de pessoas que tinham treinado habilidades mortais de nível médio para o nível baixo. 4 posições do vento, os primeiros 3 tinham sido compreendidos inteiramente e o último tinha sido compreendido de 70% a 80%. Mas mesmo assim o dano da 4ª posição ultrapassou os dos 3 primeiros. O poder do mesmo sozinho superou a fusão do dedo estelar com a posição do furacão. Pintura Ilusão de Peixes, compreendida até a 5ª cena. Mesmo que a pintura Ilusão de Peixes não tenha qualquer poder ofensivo, ela ajudou grandemente nas habilidades de movimentos e matrizes. Por exemplo, quando Zhao Feng fundiu a compreensão obtida a partir da pintura Ilusão de Peixes, seus ataques e movimentos tinham ilusões que enganavam o adversário. A pintura Ilusão de Peixes era focada na palavra ilusão e Zhao Feng tinha começado a compreendê-la. Até agora, Zhao Feng só estava compreendendo esses movimentos e as outras habilidades tinham atingido o nível ápice. Mas eles eram muito fracos para serem usados. Isso significava que Zhao Feng realmente só tinha 2 habilidades que ele cultivava, técnica parede de prata e a palma do vento e trovão. A técnica parede de prata tinha atingido o 10º nível fora dos 11 níveis e não seria de muito uso quando ele alcançasse o 2º céu. Este era o limite do normal. Era a palma do vento e trovão que podia ser treinada até o 6º céu do reino ascensionado. Zhao Feng levantou-se cedo na manhã seguinte e foi para a divisão de missão do clã. Irmão Zhao, seu tapa-olho está pronto. O aprendiz entregou um tapa-olho de ferro do tamanho de uma palma. O tapa-olho era delicado e a superfície era prateada. Ele sentiu uma sensação fria e suave quando o tocou. Este tapa-olho é especial, ele pode bloquear ataques de cultivadores do primeiro céu do reino ascensionado. O aprendiz explicou enquanto Zhao Feng colocava o tapa-olho. Uma sensação fria apareceu e o olho esquerdo de Zhao Feng estava completamente coberto. Ótimo! Zhao Feng balançou a cabeça em satisfação. No meio do vento, seus cabelos azuis vacilaram e com seu olho de prata, ele parecia 30% perverso e 70% casual. O aprendiz ao lado dele não pôde deixar de fazer uma pausa. Ele sentiu que Zhao Feng teve uma mudança indescritível na aura.